Fala aí, nação rubro-negra, apaixonados pelo Mengão e felizes da vida. Hoje vamos falar sobre o clássico contra o Vasco, que acontece no sábado, e tudo que envolve essa grande rivalidade. O Botafogo tem um trabalho de perder para o Racing, né? Exatamente, ele deu trabalho ao Flamengo, mas a gente sabe que a força do Mengão é imbatível, não é? Além disso, o Matheus Pereira chegou e o Santos e o Inter estão de olho, querendo se dar bem em cima do Flamengo. E claro, não podemos deixar de falar da revolta dos botafoguenses com o Texo, isso mesmo, e o vexame com o Racing pela Recopa, porque o chororô tá bonito, né? Texo deu até chilique, isso mesmo. E como sempre, o fogão acabou o gás. Tudo normal no Rio, né? Então, deixando aí os créditos para Sport TV, Band Esporte tá na área, Vene Casagrande, Paparazzo Rubro Negro, Opina Pouco e deixa o palmeirense falar. Fica comigo até o final do vídeo, porque vocês não vão perder. O vídeo de hoje está incrível demais. Vocês vão rir até não aguentar mais. Joga o atual campeão disso aqui. Hoje joga o atual campeão da Libertadores da América. Sentimento mais perigoso pro ser humano é a esperança. Esse aqui é foda. Acordei acreditando que dá pra ser campeão hoje. Ô John Textor, você está de sacanagem, rapaz. Você está de palhaçada. Que burrice é essa? A torcida, 60 dias, esperando um técnico. E você vem com Renato Paiva. Enquanto estava no Bahia, 55 jogos e ganhou somente 19. E você vem apresentar um técnico como esse de segundo escalão para o Botafogo. Não, você só pode estar de brincadeira. Você só está querendo zoar então com a cara do botafoguense. Que palhaçada é essa, o John Textor? Que palhaçada é essa, o gringo miserável? Seu gringo bandido, que palhaçada é essa de trazer esse camarada para o Botafogo? Olha, a torcida do Botafogo já está revoltada, antes mesmo de anunciar esse cabra no glorioso. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Ainda há tempo de desfazer essa cagada toda que você está fazendo. Cruzamento para trás, Martirena dominou, deu o drible, pé esquerdo, bateu, carimba na zaga, voltou para o Zaratio, gol do Racing. O Racing abre o placar, Zaratio começa pela direita com Martirena, tentou o drible, entrou na área, se livrou, vai tentar a finalização, pingou na área, pode pintar o segundo gol do Racing. O Racing faz o segundo, coloca as duas mãos na taça, agora vamos ser bem francos, um Zuculini. Parece que o gás do fogão, ele de fato acabou. E é aquilo que eu falo pra vocês. Teve chiliquinho do John Textor, vocês viram? Que no segundo gol do Racing, o John Textor deu chiliquinho. Uai, mas ô John Textor, você deu chiliquinho, olha aqui ó, tá até aqui ó. Você deu chiliquinho, mas até semana passada tava falando que não tinha problema nenhum, olha aqui ó. Jogou aqui o casaco, né? Saiu ali pra dentro do camarote, ficou com raiva, ficou possesso. Mas até semana passada a Recopa não era o interesse do Botafogo. Não era a Recopa, não era a Supercopa, não era o Campeonato Carioca. Vocês foram humilhados pelo arquirrivais de vocês. E não foi um problema. Agora virou um problema? Agora se tornou um problema? E para completar ainda, o Botafogo anunciou o novo técnico, que é o Renato Paiva. Os caras dormiram sonhando com o Mancini, o italiano, e veio pra cá o Renato Paiva, o Paivão, que passou lá pelo Botafogo, uma passagem extremamente distante, uma passagem meteórica.
Passou e foi embora. Chegou e foi embora. Foi meteórica. E vocês viram aí que os torcedores botafoguenses não estão gostando da escolha técnica. Agora, falando do jogo em si. Galera, o futebol, para você ser uma equipe campeã, para você ser uma equipe de tradição, não basta você pingar. Não adianta pingar. Você tem que molhar. Você tem que estar constantemente na disputa. Você tem que ser uma equipe constantemente competitiva. Perguntaram pra mim na semana passada, Neto, você acha que o Botafogo vai reverter? Eu falei assim, olha, se eles continuarem, se a gestão botafoguense continuar com a postura, porque pensa comigo, mano, você tem uma empresa, você chega lá nos seus funcionários, na sua equipe e fala assim, pessoal, ó, a gente vai começar a trabalhar depois do carnaval. Não fica se importando agora não. Não vamos se importar com metas, não fica preso nesses meses iniciais. O nosso planejamento é depois do carnaval, é abril pra frente. Você acha que alguma equipe, que algum grupo, eles vão levar a sério uma gestão fraca dessa? Porque pra mim isso é gestão fraca. Pra mim isso é gestão fraca. Uma gestão que se abdica de torneios que nunca conquistou na vida. Pera aí, o Botafogo nunca teve Recopa? O Botafogo nunca teve Supercopa? O Botafogo é uma equipe que, na verdade, nos últimos anos vem devendo muito pro seu próprio torcedor. Quando o John Textor vem com as desculpas de que, não é o nosso foco agora, é uma falta de respeito, inclusive com os torcedores que pagaram o ingresso para assistir o jogo. É uma falta de respeito isso, com aquele torcedor que tá lá apoiando a equipe. Porque quando você tem o apoio da torcida, você tem que fazer o mínimo para levar uma equipe competitiva em campo. E hoje, o Racing deu uma aula de futebol, de postura, de competitividade em cima do Botafogo. E olha, meus amigos, eu fiquei muito surpreso com a postura do técnico do Racing, hein? Cara, quem que é esse técnico? Eu não conheço ele. Eu não conheço ele, porque assim, ele não desceu linha, mano. Ele não desceu linha. Ele já chegou colocando o Botafogo no lugar deles. Meio que tipo assim, ó, vocês não vão mandar aqui não. Começou o jogo com a linha alta e ficou com a linha alta. Foi pra cima do Botafogo. Obviamente que teve momentos do jogo ali, final do primeiro tempo, final do segundo tempo, já tava 2-0. Eles recuaram um pouco. Isso é natural, isso é do jogo. São consequências ali, estratégias da dinâmica do futebol. Isso acontece. Só que em nenhum momento eles abaixaram a cabeça e se intimidaram pro Botafogo. Eles impuseram o próprio respeito dentro do Newton Santos, que é considerado a casa do Botafogo. Então, o Racing mereceu o título. Pô, até o pessoal da transmissão, mano. Essa galera do Botafogo TV aí, ó, eles são gente boa pra caramba. Porque eles são extremamente sinceros. Até eles falaram, não, o Racing mereceu. Até eles falaram. Qualquer um que estivesse dentro do Newton Santos, qualquer um que assistiu o jogo hoje, viu que, na verdade, quem mereceu a vitória foi o Racing. Os caras vieram aqui pra dar o sangue. E não adianta falar em arbitragem, a galera vai querer falar em arbitragem, isso e aquilo. Não adianta, irmão. Não adianta. Porque os caras realmente, independente de qualquer outra coisa, desde o jogo lá, eles já vinham merecendo e chegaram aqui só pra provar que deveriam ser campeões dessa Recopa. 2 títulos que o Botafogo simplesmente joga fora, se abdica. Uma postura extremamente covarde. Agora, é essa equipe que vai pro Super Mundial, John Textor? Fica aí a nossa pergunta. Acabou o gás do fogão. Peidou até para STJD, peidou até para STJD hoje. Cadê as provas da inteligência artificial? Acabou o gás do fogão. Cadê o bonezinho azul? Vai na loja do Flamengo botar o bonezinho azul do Botafogo. Cadê acabou o gás do fogão, cara. 2-0 Racing. Falando Flamengo, Flamengo, 94% dos meus inscritos flamenguistas. E eu tenho que falar do Flamengo, gosto de falar do Flamengo, porque tem muito material para falar do Flamengo. Mas o Flamengo tá de amor com a torcida,
com exceção da questão dos ingressos, né? Mas a questão da esportividade, né? Recém-campeão da Taça Guanabara, vai ser campeão carioca, tá com o time voando, o técnico Felipe Luiz está fazendo um excelente trabalho, está se revelando aí um fenômeno no futebol brasileiro, a torcida tá feliz, né? Com exceção dos ingressos, mas, cara, o Flamengo tá muito bem, tá com a nova diretoria, tá com essa questão do estádio aí sendo estudada, né? Tá uma dúvida sobre os custos aí. O BAP anunciou 3 bilhões de reais contra o 1,9 que o Landim tinha anunciado. Então, tá esse negócio. Porém, né, no campo o time tá voando muito bem. E uma coisa que está chamando atenção aí é a maneira como o Flamengo contratou, vai contratando, está contratando jogadores agora, né? Ao contrário da antiga diretoria, que os caras iam para Europa, né? Tipo uma Eurotrip, né? Uma Euroviagem, né? Iam presencialmente lá conversar com os clubes, com os jogadores. Agora não, com o José Boto, que é português, né? É europeu, é um cara que conhece a galera na Europa, então ele se vê mais à vontade de ligar para os contatos que ele tem lá. É um cara lá do meio, era famoso lá no meio, então ele conhece muita gente, ele não precisa ir lá até lá, aí gasta toda aquela grana com viagem, tudo, para contratar jogador. A gente viu o Juninho, ele contratou aí por teleconferência, por telefone, conversando com os caras, e também o Danilo dessa forma, né? Ele se sente à vontade sobre isso. É claro que tem coisas que às vezes tem que falar presencialmente. O que aconteceu, por exemplo, a negociação com o Gerson aí, que o pai do Gerson teve que ir lá no Ninho do Urubu conversar presencialmente com o José Boto. Mas aí é normal, né, cara? O cara tá aqui, tá? Vamos falar aqui, pô. Não precisa, não tá longe, não tem que andar milhares de quilômetros. Então, aí conversou. É assim como o pessoal do Zenit veio aqui pra tentar comprar o Gerson, pra tentar comprar o Wesley, vieram conversar com o José Boto. Então aí a opção é dos caras. E ele tá aqui, ele é diretor, ele vai atender, é óbvio, né? Mas é claro, se ele precisar ir pra Europa, eu tenho certeza que uma hora ele vai, né? Que a diretoria do Flamengo fazia muito isso. Mas é aquele negócio, os caras não tinham os contatos lá, tinham que ir lá atrás e tentar falar presencialmente, chamar os jogadores e tal. Agora não, agora o cara conhece, né? O cara liga lá, quem que é o cara lá do Schalke 04? Quem que é o cara lá do Bayer Leverkusen? Ele conhece, já passa o telefone, fulano, vamos conversar aí, ou passa um zapzinho, né? Vamos conversar aí, fazer uma teleconferência tal dia, tal hora, beleza? Já conversa, já acerta, tá diferente. Então, meio que evoluiu isso aí. Então, o Flamengo agora tem uma nova, como diz, né, uma nova forma de contratar. E saiu no UOL essa reportagem sobre isso, e aí fala assim, era comum na antiga gestão o Marcos Braz e o Spindel viajassem para a Europa para tratar pessoalmente as conversas. Já houve negociações tanto de jogadores como de técnico, com a metodologia presencial. Já o Boto pensa diferente. Por ter vindo da Europa, ter anos de experiência no mercado fora do Brasil, ele entende que não precisa deixar o Rio de Janeiro para fazer negociação. Ele acredita que já tem contato suficiente para dialogar com quem precisa por telefone e videoconferência. Ele já conhece a galera pessoalmente. Eu entendo bem, imagino isso, né? Já conhece o cara, tudo para ele. Não precisa ir lá para falar provavelmente com o cara. Já conhece, dá um telefonema, vamos acertar, vamos, beleza, então tá certo. Acabou. Mais ou menos isso, né? Muito bom aí pro Flamengo, tá? Agora o Flamengo tá, né? Tá numa fase de love, né? De amor, né? Aí o Arrascaeta saiu no coluna do Fla, que ele se rendeu ao Felipe Luiz, né? E comparou até o Felipe Luiz ao Jorge Jesus, tá? Nas palavras do Arrascaeta, ele é um cara muito diferenciado. Da parte humana, não tenho nada a falar. E como treinador, é um cara que se dedica 100% para nós. Para mim é um prazer e um orgulho que ele seja meu treinador e amigo. Tipo, aí ele comparou com o Jorge Jesus, ó. Cada um tem sua forma de pensar o jogo, mas os dois são treinadores que querem o time para cima, atacando, mas eles trabalham um pouco diferente, tá? Então, cara, eu vou falar bem a verdade, é muito raro e é difícil acontecer isso, tá? Os dois eram amigos, os dois jogaram juntos, de 19 a 23 no mesmo time, foram campeões, tudo, eram companheiros de trabalho, eram pares, né, como diz. É raro acontecer isso, quando um dos pares vira o teu chefe, cara,
é complicado. Eu vou te falar que é complicado. Por isso muitas empresas, a grande maioria delas, quando eles promovem um cara do setor, ele manda para outro departamento, para outro setor. Não fica no mesmo setor que ele estava trabalhando. Porque é bem complicado. Então, cara, quando acontece isso que o Felipe Luiz está fazendo e treinando seus ex-colegas de trabalho ali, cara, ele tem que ter uma habilidade, tem que ter uma paciência. Olha o que aconteceu com o Gabigol, por exemplo. O Gabigol ficava desafiando ele na beira do campo. É mais ou menos por aí. Né? Claro que nem todos fazem isso. Mas tem uns que não fazem, mas pensa. Sabe como é que é? Fica burburinho. Mas é normal, tá? Normal. Mas o Felipe Luiz, pelo jeito, está se saindo muito bem com isso aí. É um fenômeno, né? Essa que é a verdade. Tanto é que o Danilo falou que, cara, a melhor coisa que ele fez foi vir pro Flamengo. Tá apaixonado por jogar no Flamengo. O Rascaeta já era apaixonado pelo Flamengo, agora apaixonado pelo Felipe Luiz. E o Danilo apaixonado pelo Flamengo, tá? Uma palavras dele, ó. Dentro do Flamengo, as minhas expectativas já estão sendo superadas. Cada dia que eu venho trabalhar, realmente, para mim, não é um trabalho. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me colocado aqui. Foi muito difícil tomar essa decisão de voltar ao Brasil, de vir para o Flamengo. É muito difícil deixar para trás uma trajetória do futebol europeu, um certo ego. Mas depois dos 3 primeiros dias que já estava aqui, eu tive a confirmação de que tinha tomado a decisão correta. Cada dia é como se eu estivesse vivendo um sonho de garoto realmente. Claro que tem a parte do trabalho, que você precisa trabalhar, se dedicar. Meu objetivo é melhorar a cada dia. Eu ainda tenho que melhorar a questão da intensidade e colocação em campo. Ser mais influente do jogo do Flamengo e ajudar a equipe a fazer a valer o favoritismo em todas as competições que iremos disputar para que a gente assuma esse favoritismo. Temos que estar brigando sempre que tem para sermos campeões. Então, assim, o cara falar que chegou, né, que para ele não é um trabalho que ele está fazendo, cara, maravilhoso isso, né? Para qualquer área da vida, qualquer área, qualquer empresa, não só no futebol, você tem que trabalhar, você tem prazer de ir para aquele lugar, trabalhar todo dia, fazer o seu melhor, é a melhor coisa que tem, então. Os resultados sempre vão ser lindos, maravilhosos, excelentes. E que bom, né, cara? Que bom que ele pensa assim, que ele tá aí. É claro, imagina que ele falou, tava na Europa, cara. Na Europa tem aquele ego, né? E ele mesmo admitiu ali, nas palavras dele. Tem aquele certo, pô, voltar pro Brasil, é como se desse um passo para trás na carreira. Mas aí ele voltou pro Flamengo, né? Veio pro Flamengo e tá super animado, tá super feliz. E é bom, cara. Bom isso pro futebol brasileiro. De repente, outros jogadores, com esses exemplos de Danilo, de vários que voltaram, e às vezes voltaram até mais cedo, se deram bem aqui, outros podem voltar. Vitor Roque, por exemplo, que tá voltando, né? Quem sabe? Vamos que vamos, né, cara? Muito bom isso aí, tá? Finalizando aqui, o Flamengo, cara. Que coisa louca, velho. Mas quem fazer isso mesmo, né? Travou o Thiago Maia lá no Santos. Aí não conseguiram finalizar a contratação. Mas também, né, velho? O Internacional comprou o Thiago Maia por 4 milhões e meio de euros. Não pagou um centavo, cara. Não pagou um centavo. E aí quer o quê? Aí vai vender pro Santos, né? Transfere a dívida pro Santos e quer receber dinheiro de volta ainda. Ó, paga o Flamengo lá, mas me paga 1 milhão, 2 milhões. Eu até brinquei esse dia, malandro é malandro, mané é mané. Coisa de louco, velho, coisa de louco. Então assim, simples assim, mas o Flamengo, esperto do jeito que é, já tem, né, casca grossa aí nessa brincadeira. Lembrando lá do Mateuzinho no Corinthians, time que não paga ninguém praticamente. Essa que é a verdade, ficam bravos comigo, mas infelizmente isso é uma verdade. O Corinthians está devendo até, não sei, mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais já. Porque esse ano passado era 2,4, imagina agora. E não houve nenhuma diminuição da dívida, ninguém informou. Então deve ter aumentado. E você imagina, aí o Santos, que foi para a Série B, devendo para todo mundo, volta para a Série A, contratando o Neymar, contratando, não sabe se como. E aí o Flamengo exigiu as garantias. E o Santos não conseguiu as garantias. Se não conseguiu garantir, porque está sem moral. E aí, como é que vai pagar? E aí travou o negócio. Enquanto o Santos não apresentar uma garantia para o Flamengo, mesmo o presidente do Santos tendo dado como certa a contratação, cravou, anunciou,
mas mesmo assim, o Flamengo exige as garantias, enquanto não pagar, não vai. Vai ficar no Inter e o Inter vai ter que pagar o Flamengo, né? Vamos aguardar o final dessa história. Beleza? O que você acha? O time nessa partida. Eu achei que não tivesse sido permitido pelas autoridades que o Vasco jogasse em São Januário, por isso que tinha que escolher outra opção. O certo era jogar no Maracanã, né, Tomás? Então você tem razão. Foi a PM que não deixou, só que aí o Vasco poderia, acho, escolher um outro estádio que não o Engenhão. Por que não o Maracanã? Sugeriram o Maracanã. E ele não quis, talvez entendeu que o Maracanã fosse campo do Flamengo por 2 vezes. Bota a torcida, é que aí que tá. Não sei se eles vão fazer a final com torcida dividida, acho que não, né? Bota a torcida do Flamengo como visitante lá e ponto final, entendeu? Que é o que todo mundo tem feito hoje. E bota 70 mil vascaínos no estádio. Você acha que a torcida do Vasco não botaria 70 mil pessoas contra o Flamengo? Pô, claro que botaria, entendeu? Botaria sem dúvida nenhuma. Eu não entendo muito bem essa decisão do Vasco, não. Exatamente, você desagrada os seus jogadores, você não está habituado. Quer dizer, é ruim para os dois, na verdade. Vai ter que jogar lá no sintético e é ruim para os dois. E, sinceramente, a torcida no Engenhão faz muito menos pressão do que no Maracanã. Sim. Tem a pista, é mais distante, enfim, no Newton Santos, né? Não sei se é uma boa decisão do Vasco, não. Acho que vai ser difícil a semifinal para o Vasco de qualquer maneira, mas eu não veria, sinceramente, jogar no Maracanã como uma vantagem para o Flamengo. Você bota 70 mil pessoas ali, deixa a torcida do Flamengo no cantinho dos visitantes e ponto final, sabe? Eu acho que é uma decisão ruim do Vasco. Muito bem. Do próximo sábado, Emanuele Ribeiro, Manu está com a gente aqui agora no Tá Na Área, vai participar. Minha amiga, boa tarde para você. É um Flamengo que também tem um desfalque confirmado já para essa partida, né? Bem-vinda sempre, Manu. Ei, Camila, boa tarde para você, Raed, Grafite. Camilinha, trabalhar no aniversário recebe dobrado, né? Parabéns para você, felicidades. Prazer estar aqui com você nesse dia para a gente falar sobre esse clássico importante do sábado, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Como você disse, o Flamengo terá um desfalque importante, um desfalque de última hora. O zagueiro Danilo não estará à disposição do técnico Felipe Luiz. O Danilo sentiu um incômodo muscular. Isso não preocupa o clube, ele deve voltar para o jogo de volta da semifinal, mas por isso está sendo submetido a um controle de carga essa semana, fazendo um trabalho individualizado e vai ser poupado desse jogo de ida. Felipe Luiz não vai poder contar com o zagueiro. Léo Pereira e Léo Ortiz, os dois devem formar a dupla de zaga titular para essa partida. E com o desfalque do Danilo, o Flamengo chamou um zagueiro da base, o Iago, que ia viajar para disputar a Libertadores Sub-20. A delegação rubro-negra viajou nesta quinta-feira, mas o Iago acabou desfalcando aí o time da base e se juntando ao profissional para ficar como opção no banco de reservas para esse jogo contra o Vasco. Além do Iago, o Flamengo tem outro jovem da base, o João Vitor, à disposição para a defesa aí no jogo de sábado. Agora, não informou o Flamengo qual o problema muscular do Danilo, né, Meme? Aliás, ó, em dobro, amiga, só boleto que a gente recebe. Depois, numa fase da vida, só dobram os boletos, viu? Mas o Flamengo não informou qual é o problema muscular do Danilo, né? Só um problema muscular. Não informou. O Flamengo não informou nem que teve esse problema muscular. Isso foi uma apuração nossa, né? Que ele sentiu um incômodo e procurou o clube ali. E por isso está fazendo um trabalho especializado nessa semana, mas onde teria sido esse incômodo não foi informado e foi apenas um exame clínico, não precisou de passar por um exame de imagem. É um jogador que não preocupa, para o torcedor ficar tranquilo, pelo menos essa é a posição ali extraoficial do Flamengo, de que o Danilo vai voltar para o jogo de volta, para o segundo jogo contra o Vasco no Maracanã, no dia 8 de março. A ótima apuração de vocês, como sempre, trazendo então essa informação. A princípio, o Danilo não é o titular da equipe, né? A gente imaginava o Flamengo com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz. Mas, de repente, podia ser uma opção para o Felipe para essa partida. Deixa de ser. Então, vamos continuar achando que a dupla de zaga titular é Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de Léos do Flamengo. E ganha algumas opções, vai precisar da base, porque já é um problema as questões de desfalques nesse momento, né, Raed? O Flamengo já vem sofrendo, apesar da gente estar no início de temporada. Mas como eu acabei de falar, uma temporada que começou muito cedo para os clubes, então, de certa forma, muitos encararam o estadual como uma pré-temporada. O Felipe já está lidando com lesões, já no início já perdeu alguns jogadores importantes e vai ter aí reforço. Não pode contar com o Cleiton, está cumprindo suspensão do TJD pela confusão lá no Clássico com o Botafogo, mas vai usar os garotos ali pelo menos como opção para a partida, né?
Cleiton, que também é um menino da base. Sim. Só que é um menino da base que está 2 temporadas já no profissional, já excedeu a idade da base. Estourou, como a gente Já fala. estourou, né? A questão dos 2 garotos, o Iago e do João, são 2 excelentes zagueiros, super promissores. Na minha opinião, 2 jogadores com nível para a seleção, pelo menos de categoria de base. O Iago acabou de ser campeão sul-americano, foi capitão e campeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, inclusive vai ter Libertadores Sub-20 de novo na tela do Sport TV, começa sábado para a torcida do Flamengo, Flamengo e Olímpia do Paraguai. Foi campeão mundial como capitão da seleção do Flamengo e foi fundamental na seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano Sub-20. Super promissor. O João Vitor, mais promissor ainda, porque entrega ainda qualidade na saída de bola. E para você ter jogadores super promissores da base no elenco profissional, você tem que abrir espaço para eles. Então, nada mais normal que esses jogadores super promissores tenham oportunidades no elenco profissional. E aí o Flamengo se desfez de alguns zagueiros, se desfez do Fabrício, se desfez do Davi Luiz, para que esses jogadores possam ter um pouco mais de caminho livre para poderem atuar quando forem necessários. O próprio Pablo, né, tá afastado, né, não está treinando com o profissional, ainda não conseguiu ver sua situação, né? O Pablo é um jogador também da mesma posição. Né? O Pablo, no caso, é um desses jogadores, né, Manu, que o Flamengo, entre aspas, aí, já dispensou, quer dizer, pode seguir a vida dele em outro clube, mas está tendo dificuldade, não recebeu propostas, né? A janela fecha nesta sexta-feira e ainda não teve proposta para o Pablo deixar o Flamengo. Ele está treinando separadamente do elenco. Se o elenco treina de manhã, o Pablo e outros jogadores que estão afastados ali, tem mais 2 jogadores que são da base também, que foram dispensados pelo clube para procurarem outro destino. Esses jogadores treinam à tarde. Aí, se o elenco treina à tarde, esses jogadores treinam de manhã, tem a estrutura do clube à disposição, mas não tem tido contato com a comissão técnica, participado ali desse dia a dia do elenco principal. Então, o Pablo, esse jogador que tem uma carreira muito sólida, né, mas que chegou ao Flamengo, não se firmou, e hoje o Flamengo está tentando a liberação dele, está tentando que ele saia para ter um alívio na folha salarial, porque o salário do Pablo é um dos altos, aí, dos mais altos do elenco, né? É uma situação para o Flamengo resolver até o fim dessa janela, mas tá difícil. Sim. Só uma pergunta para a Emanuele, porque tem a janela que fecha amanhã, à meia-noite, essa janela de transferências. Sim. Mas abre-se uma janela, transferência internacional, abre-se uma janela estadual, logo na sequência, né, Emanuele? E aí depois só na janela de exceção, que é as vésperas do Mundial de Clubes. É em março essa janela, né, Manu? Do dia 10 de março ao dia 11 de abril, então o Flamengo vai ter mais esse período aí para resolver algumas dessas situações. Uma dessas situações é a do Lohan, jogador que foi também afastado, que não faz parte dos planos do Felipe Luiz. Ele não treina separadamente, mas está treinando no time Sub-20 e não foi inscrito para a Libertadores da categoria, porque ele tinha sido negociado com o CSKA da Rússia. A negociação acabou melando no último instante, por isso o Lohan não foi inscrito na Libertadores Sub-20 e vai ficar treinando com a base aí esses dias até o Flamengo resolver a situação dele. Não deve ser resolvida até amanhã, e é mais uma questão, mais uma pendência para o clube resolver nessa outra janela que o Raed citou, no dia 10 de março, né? A CBF abrindo essa janela extra que permite os jogadores que participaram dos estaduais serem negociados com os clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Tem clubes interessados no Lohan, clubes da Série A, são os casos de Fortaleza e Cruzeiro, mas as negociações não avançaram a ponto de serem concluídas amanhã, por exemplo. Que é quando, bem lembrou, o Raed fecha a janela de transferências internacionais, mas tem essa possibilidade dessa outra janela brasileira ali de negociações. Agora, não ter o Danilo é um desfalque importante, porque é uma peça que vem trazendo opções também para o Felipe Luiz, mas é o Flamengo que ainda assim tem o Bruno Henrique, né, que mais uma vez no clássico contra o Botafogo reforçou o título, né, a alcunha de rei dos clássicos, porque decide jogos importantes, e o próprio Arrascaeta, que a gente tem dados do nosso gato mestre, e também é muito decisivo em clássicos contra o Vasco. São 15 participações diretas em gols em 19 partidas. Não pode reclamar de opção, Felipe Luiz, né, Grafa? Não, o elenco do Flamengo é muito robusto, né? Um elenco muito forte, de muita qualidade, de muito equilíbrio, né? Você perde jogadores no jogo passado, o Everton saiu, o Everton se lesionou no jogo passado. Sim. Luiz Araújo entrou, manteve o mesmo padrão de jogo e até melhorou o Flamengo em alguns aspectos. Ou seja, tem um elenco muito robusto, mas as lesões pesam bastante. Você perder Michael e Cebolinha na sequência de 10 dias é difícil.
Mas o Flamengo montou um plantel por isso. Eu ainda não sei se o Flamengo vai buscar ainda no mercado jogadores para o seu elenco, mas é um elenco muito robusto e esse tipo de elenco faz a diferença nesse momento. Quando os jogadores se lesionam, quando os jogadores são convocados para suas seleções, nacional ou os estrangeiros, ou estão vivendo um mau momento, uma má fase, os que entram conseguem manter o padrão de jogo da equipe. E algumas rodadas, Ed, a gente até chamava a Arrascaeta de reserva, né? Na verdade, porque ele estava se recuperando fisicamente, ainda ficando 100%, então ele estava atuando no segundo time, né? Quando entrava o time reserva do Flamengo, ele jogava nesse segundo time, inclusive com o Everton Cebolinha. Agora, com uma semana entre os jogos, a gente já deve ver o Arrascaeta como titular nessa partida de sábado. Ele é o titular, por mais que ele tenha um controle de cargas, que o time que entrou para determinadas decisões no início do ano tenha sido o time que estivesse melhor preparado, você imagina que o Arrascaeta, com o tempo de temporada, ele vai adquirindo a melhor forma física, técnica e vai ser titular com muita facilidade, sem muito problema nessa equipe do Flamengo, porque é um jogador muito acima da média. E aí, Manu, até é importante, né? Falei que deve ser titular, mas não sei. Deixa eu perguntar a Manu, porque o Felipe Luiz está observando muito essa questão do gramado no Newton Santos, pelo gramado sintético, no próximo sábado, para definir alguns jogadores, principalmente aqueles que estão recuperados de lesão, né? O que a gente pode ver de diferente nesse time, pensando nessa precaução, Manu? Tá difícil de dizer ainda, viu, Camilinha? O Felipe Luiz ele tem feito muito mistério nas escalações nesses últimos jogos, tem deixado para decidir no último instante, horas antes do time ir a campo, né? Ainda vai ter um treino nesta sexta-feira para decidir a escalação do clássico contra o Vasco. O Arrascaeta é um jogador que vem progredindo aí nesse controle de carga. Ele foi titular no clássico contra o Vasco, que o Flamengo venceu recentemente. Depois, no jogo seguinte, fez 90 minutos, atuou pela primeira vez o jogo inteiro na goleada sobre o Maricá, né? Mas, além do Danilo, que é desfalque para essa partida, o Flamengo deve ter outros 2 desfalques que estão aí em processo de voltar, já participando de alguns treinos no campo, mas revezando também com trabalhos internos, que são o lateral esquerdo Alexandro e o atacante Juninho. Os 2 ainda não devem ficar à disposição, até por causa dessa questão do gramado sintético. O Flamengo não vê esse momento como o mais adequado para esses 2 jogadores voltarem, serão avaliados na semana que vem, tem chances de ficarem à disposição para o jogo de volta contra o Vasco. Mas quem deve voltar nessa partida é o Ayrton Lucas. Ele perdeu os últimos 3 jogos por causa de uma pancada que ele sofreu no joelho no jogo contra o Fluminense. Não foi detectada a lesão, mas ele ficou treinando à parte, tratando essas dores no joelho. Vinha treinando com o grupo desde a semana passada, mas não foi relacionado para o jogo contra o Maricá. Os Felipe Luiz, o Flamengo resolveram segurar mais um pouquinho e o Ayrton Lucas deve ser novidade aí nesse jogo de sábado, né? O Wesley também deve voltar a ser titular, vai voltar a ser titular. Ele foi poupado do jogo contra o Maricá, justamente por esse controle de carga. Era o jogador que vinha tendo mais minutagem com o treinador, mas vai voltar à lateral direita e aí deve ter essa mudança na lateral esquerda, né? O Varela até fez ali a posição em alguns jogos recentes, mas no clássico contra o Vasco, inclusive, foi o Varela o titular da lateral esquerda na primeira fase da Taça Guanabara, mas agora o Ayrton Lucas deve reassumir aí a sua posição nesse jogo de sábado contra o Vasco. Quem volta também, muito provavelmente, é o De La Cruz. Ele ficou fora do último jogo porque sofreu um corte no pé, não conseguiu calçar as chuteiras na semana passada, perdeu algumas sessões de treinamento, mas já está treinando com o elenco nesta semana e deve ficar à disposição, sim, do técnico Felipe Luiz. Do De La Cruz, que tem tido também esse trabalho de controle de carga nesse início de temporada, ficou fora de alguns jogos da equipe, tem feito trabalhos internos, revezando com trabalhos no campo. Um jogador que preocupa pelo histórico de lesão no ano passado, mas que o Flamengo está tratando aí com cautela para que volte ao seu auge nessa temporada. Para a gente encerrar, Manu, a situação do Pedro, né? Vocês estão ali acompanhando passo a passo essa recuperação, que é essa expectativa do futebol brasileiro. Agora, Tébaro, vai ter um jogo importante sábado, semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Newton Santos. O Garré e o Nuno, que foram apresentados hoje, já estão regularizados. Há a possibilidade de já até aparecerem nessa partida. Vasco treina amanhã no Newton Santos de novo por conta do gramado sintético. Como é que está essa preparação para o jogo de sábado? É isso, Camila. Eu estou até atualizando o BID da CBF aqui para ver se pinta o nome
por um acaso do Lloyd, mas até agora nada. Mas, como eu disse, ele tem a expectativa assim, de ter seu nome publicado no bid hoje para que esteja à disposição do Carille nessa partida contra o Flamengo. Partida muito importante, o Vasco é o mandante desse primeiro jogo da semifinal e por isso vai mandar o seu jogo, sua partida no Newton Santos, estádio do Botafogo. Houve toda uma polêmica em torno dessa decisão. Flamengo, Ferge, até o BEP sugeriram que o jogo fosse no Maracanã, mas o Vasco bateu o pé, principalmente por motivos de tirar um pouquinho o Flamengo do conforto. E o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol, disse, depois da reunião lá da Ferge, que decidiu esses detalhes da semifinal, que o Vasco, se jogasse no Maracanã, também não ia ter direito de explorar bares, estacionamento, toda essa questão. Então, por esses motivos, o Vasco decidiu levar o seu jogo ao Newton Santos, que é onde essa partida será realizada no próximo sábado. E é a partida de volta, assim, com o mando do Flamengo, que será no Maracanã no próximo fim de semana. E aí, né, para essa partida, como a gente já disse aqui, estarão à disposição Garré, estarão à disposição Nuno Moreira, o Lloyd tem a expectativa, mas, por outro lado, o Vasco, o Carille tem uns problemas do Paulinho estar suspenso e não poder atuar, e o Tietê ser dúvida por conta de um problema que ele teve no ligamento do joelho. Então, esses são o Paulinho com certeza não vai jogar, o Tietê essa dúvida, então são dois problemas no meio de campo que o Carille vai ter que corrigir para essa partida contra o Flamengo. E a gente tem atualização sobre essa situação justamente do Paulinho, Tébaro, porque foi algo que chamou a atenção, né? Um jogador de quem se espera muito, né? Tecnicamente é quem pode dar um pouquinho mais de qualidade para o meio campo, e ele não vem sendo titular. E é sempre a dúvida, ele tem ainda uma questão física por conta dessa lesão, disso que ele sentiu. Ainda não está 100%. Isso, o Carille respondeu sobre isso logo depois da vitória do Vasco sobre o União, na primeira fase da Copa do Brasil, lá em Cariacica. Eu estive lá, acompanhei a coletiva do treinador do Vasco, e ele disse justamente isso, que como o Paulinho, a exemplo do Jair também, os dois jogadores voltaram de um tempo muito grande de inatividade, ficaram cerca de 8 meses, eles romperam o ligamento cruzado anterior do joelho no início da temporada do ano passado. Um foi no fim de janeiro, o outro foi no início de fevereiro e voltaram só na reta final de 2024. Então, como eles vieram de tanto tempo de inatividade, existe essa cautela. Assim, o Jair acho que até está com uma condição física um pouquinho melhor, mas aí varia de jogador para jogador. O Paulinho, ele começa sendo titular assim que o Carille assume a equipe ali nos primeiros jogos do Carioca, mas depois passou a ser poupado em alguns jogos. Contra o União, por exemplo, ele não joga. Então, existe essa cautela assim, com relação ao Paulinho para que não queimem etapas e para que ele não corra o risco de sofrer alguma outra lesão grave, por exemplo, para que não perca um jogador que é muito importante para o elenco do Vasco no decorrer da temporada, né? Preocupações de início de temporada que começou muito cedo, né? Quase uma pré-temporada aqui no futebol brasileiro ainda. Obrigada, Tébaro Schmidt, pelas informações do Vasco. No sábado, então, 17h45, 15h06, a primeira partida da semifinal, com transmissão aqui do Sport TV entre Vasco e Flamengo. Vamos ver o outro lado, então, vamos saber como é que está a preparação rubro-negra para o clássico. Ativa de abril, maio, quando que o Pedro pode estar à disposição do Felipe Luiz? O Pedro foi liberado essa semana para os trabalhos de preparação física. Teve um treino aberto na quarta-feira lá no Ninho do Urubu, que a gente pôde acompanhar um pouco. E ele fez o aquecimento com o elenco principal, né? Pela primeira vez aí depois da grave lesão sofrida em setembro do ano passado. Expectativa muito grande pela volta do Pedro, e ele deve voltar aos treinos, ser liberado para treinar com o grupo só em abril. Então, em março, ele deve seguir ainda esse processo de transição, com alguns trabalhos no gramado, trabalhos com bola, já que ele está fazendo, mas para treinar com o grupo e voltar a jogar, deve ser mesmo em abril, Camila, mas já é um grande passo aí na recuperação do Pedro. Os torcedores ficaram animados com as imagens do Camisa 9 treinando no campo. É importante ver aí essa recuperação, lesão grave do Pedro, está se recuperando. Daqui a pouco está de volta ao Flamengo, quem sabe a seleção brasileira. Emanuele Ribeiro, Manu, obrigada, minha amiga, até a próxima com a gente. Obrigada por aceitar o convite aqui do meu aniversário hoje, não tá na área. Até a próxima, obrigada pelas informações. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, e o assunto Matheus Pereira, Luiz Araújo ainda está rendendo tanto na imprensa mineira quanto aqui na imprensa carioca. Nós vamos falar mais sobre esse assunto que está rendendo muita pauta. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Nós já trouxemos aqui todos os lados e eu vou trazer agora atualizações, porque o Cruzeiro está falando publicamente sobre o assunto. Tem também atualização sobre Lohan, se o jogador foi emprestado, tem até amanhã
pelo menos fecha a janela de transferência, depois tem uma outra janela de transferência em março para contratações internas, a gente vai explicar sobre isso. E tem também Santos Internacional querendo fazer o Flamengo de bobo. E o Flamengo está certo. A operação envolvendo o Thiago Maia ainda não foi finalizada porque o Flamengo faz uma exigência. Exigência é essa que o Santos não consegue entregar ao Flamengo e nós vamos contar para vocês o que está acontecendo. E vamos falar de Flamengo agora, porque Libertadores Sub-20, a delegação do Flamengo viajou nessa quinta-feira para o Paraguai, local aí da Libertadores Sub-20, entre os dias 1º de março e 16 de março, ou seja, 2 semanas aí. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da competição e terá como trunfo jogadores que conquistaram a taça em 2024 e que foram mantidos no elenco. O treinador Kleber dos Santos falou com o site GE, lembrando que o Kleber dos Santos, essa é a última competição dele, o Flamengo está contratando um treinador português para o Sub-20, que é o Nuno Campos, e ele falou: iniciamos a preparação no dia 27 de janeiro, após os 4 jogos que fizemos representando o profissional no campeonato estadual. Até o início da competição, serão 5 semanas de preparação com 4 jogos, treinos, comentou o Kleber em entrevista ao GE. Com todo respeito ao Kleber dos Santos, mas ele não apresentou um bom trabalho no início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional. Agora ele precisa mostrar serviço, independentemente se vai continuar ou não, ele tem que mostrar serviço, porque o time Sub-20 do Flamengo é muito bom mesmo. E por falar em elenco profissional, se prepara para pegar o Vasco da Gama, e eu tenho informação aqui sobre esse jogo de sábado, que será no Newton Santos, e terá a segurança muito reforçada, tá? Serão 670 policiais militares, sendo 600 do Batalhão Especializado em Policiamento e Estádio, que é o BEP, e haverá um bloqueio total nas ruas no entorno do estádio. A expectativa aí é de público de 35 mil pessoas presentes no Newton Santos para o primeiro jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco, Vasco-Flamengo, jogo 5h45 da tarde, lembrando que é sábado de carnaval no Rio de Janeiro, e é um jogo extremamente de alto risco. Flamengo e Vasco, torcida, a gente sabe como é que é, são super rivais, e o Newton Santos é uma entrada, uma saída. Eu, particularmente, eu vou estar de folga, vou ser sincero com vocês. Se fosse no Maracanã, eu ia na arquibancada para torcer. No Newton Santos eu não vou, eu preferi ficar em casa trabalhando aqui com vocês, fazendo live. No Newton Santos eu prefiro não me arriscar, porque eu confesso que eu tenho medo, tá? E nessa preparação, Juninho e Alexandre, hoje, quinta-feira, treinaram uma parte com os demais jogadores, outra parte com a fisioterapia, preparação física. O Juninho tem mais chances de ser relacionado que o Alexandre. Lembrando que o Juninho não teve uma lesão, pelo menos no ponto de vista do Departamento Médico do Flamengo, foi, entre aspas, apenas um edema muscular, e o Alexandre vem de uma lesão de grau 1 muscular. Eu acho que o Alexandre vai ficar para o segundo jogo, até porque é grama sintética. Isso precisa se levar em consideração, e na visão de todo mundo, a grama sintética exige mais da parte física do atleta. Agora vamos falar de mercado da bola, porque a gente vai falar de Lohan também, mas antes Matheus Pereira e Luiz Araújo. Vocês se recordam que na nota do Cruzeiro, o Cruzeiro diz o seguinte, vamos lá. O Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo sugerindo uma negociação envolvendo os atletas, Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou e não será realizada. E aí fui no Alexandre Matos, que é o diretor lá do Cruzeiro, que o Flamengo diz, o Flamengo alega que o Alexandre Matos ligou para o Flamengo, oferecendo o Matheus Pereira. O Flamengo se interessou, mas aí quando o Cruzeiro pediu o Luiz Araújo, o Flamengo recuou. E aí perguntei ao Alexandre Matos, ele falou, o intermediário. Eu falei, qual é o intermediário? Aí ele, Bruno. Aí eu, Bruno de quê? Qual o sobrenome? Não sei. É um português. Gente, vamos lá. Como é que então você vai levar em consideração que esse intermediário está falando a verdade? Se você não sabe nem o sobrenome desse intermediário. Eu vou ser sincero, é a minha opinião, não é informação. Isso para mim é balela do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro quis se livrar do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não será utilizado lá. O clima para ele está horrível. Ele já deu declaração que gostaria de sair. A torcida fez um protesto absurdo, que eu considero um absurdo, acho nada a ver. Fez um boneco lá do Matheus Pereira, enfim, é como se ele estivesse sendo enforcado. Eu particularmente não gosto desse tipo de protesto. O clima está horrível para ele, está na cara que o Cruzeiro queria se livrar do Matheus Pereira, jogar para o Flamengo e tentar pegar o Luiz Araújo, e alega isso. Lembrando que os empresários do Luiz Araújo dizem e garantem
que não teve nenhum acordo com o Cruzeiro, muito pelo contrário. Pelo menos esses são todos os lados, embora o Cruzeiro publicamente diga que teve esse intermediário. Depois o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, diz que foram empresários dos jogadores. Gente, cada hora um fala uma coisa. Então eu tenho essa minha visão, essa minha opinião, e acho que não colou lá no Flamengo. Óbvio, tá certo. Luiz Araújo hoje é peça super importante no Flamengo. Sobre Lohan, galera, o Flamengo tem até essa sexta-feira, tá? Dia 28 de fevereiro, se quiser emprestar o Lohan para algum clube. A janela vai fechar, mas a tendência é que ele não seja emprestado, e aí abre uma outra janela, que é no dia 10 de março e vai até dia 11 de abril, que é aquela janela interna de jogadores que participaram dos campeonatos estaduais. Foi o que aconteceu no passado, quando o Flamengo contratou o Carlinhos junto ao Nova Iguaçu, vocês se lembram disso? É essa janela de transferência, e aí o Lohan deve ser emprestado. Dizem que o Cruzeiro quer, e a informação que eu tenho é que foi uma sondagem de fato, e que o Flamengo topa fazer, mas que o Fortaleza é o que estava mais próximo de acertar a contratação do Lohan, mas não conseguiu até o momento por conta do valor da opção de compra. Eu, se eu fosse o Lohan, não iria para o Cruzeiro, não iria. Acho que o Cruzeiro não vai ter sucesso esse ano. São jogadores com idade avançada, que não se encaixaram ainda e nem devem se encaixar. Eu iria para o Fortaleza se eu fosse ele, um clube estruturado, pagando em dia, disputando Libertadores. Tem o Davi Luiz lá, que já conhece ele há muito tempo. Tem um treinador que gosta de trabalhar com jovens atletas. Eu, no lugar dele, iria para o Fortaleza. Quero a opinião de vocês. Para fechar o nosso vídeo, soltei a seguinte informação. O Santos está encontrando dificuldades para apresentar a garantia bancária que o Flamengo exige para fechar a operação para o Thiago Maia. O Flamengo exigiu que a garantia fosse o pagamento da Globo referente a direito de transmissão. Mas a emissora, no caso a Globo, obviamente, não topou ainda. E nem deve topar. O Peixe tem até amanhã, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, para finalizar essa operação, ou terá que esperar para contratá-lo a partir do dia 10 de março. Pelo que me relataram, a chance é grande de melar o negócio, e aí a pessoa veio culpar o Flamengo. Eu falei, não, vocês não podem culpar o Flamengo, vocês estão terceirizando o problema. Ah, mas o Flamengo está dificultando. Não. O Flamengo não é obrigado a aceitar uma negociação com outro clube que já está devendo milhões a vários clubes. O Santos deve ao Cuiabá, só ao Cuiabá, 11 milhões de reais. Então o Flamengo, teoricamente, ia trocar apenas de time caloteiro. O Inter deve, aí o Flamengo é obrigado a aceitar uma operação para o Inter passar a dívida para o Santos, e o Santos também vai dever ao Flamengo? Não. Todo mundo está saindo ganhando, e o Flamengo vai sair, entre aspas, não ganhando nada, só vai trocar a pessoa que deve, ou no caso o clube que deve. O Flamengo está certíssimo. Ah, mas se ficar nessa não vai receber nada do Inter. Beleza. O Flamengo vai para a Justiça, vai para a CNRD e cobra no CNRD. Vai ter que ir para a CNRD para cobrar do Santos do mesmo jeito? Não vai mudar nada. Estão terceirizando o problema. A culpa não é do Flamengo. A culpa é do Internacional, que deve ao Flamengo. A culpa é do Santos, que não consegue dar uma garantia ao Flamengo, pelo menos garantia que o Flamengo exige. A culpa não é do Flamengo. Na verdade, o Flamengo é a vítima nessa história. Porque o Flamengo tem 3 parcelas a receber do Internacional, até agora não recebeu. As outras parcelas ainda estão no prazo, então não podemos considerar como dívida. Então, esse Flamengo está certíssimo. Ah, mas vai dificultar a vida do Thiago Maia. E daí? Já facilitou na venda para o Internacional, que foi uma venda muito mal feita. Muito mal feita. Então, essa é a minha visão, pelo menos. Quero a opinião de vocês. Tamo junto. O Fluminense meteram 8-0 no Águia. Aí, quando mete 8-0, o Fluminense, nossa, evoluiu. Aí, quando é o Flamengo que goleia de 5-0 o Maricá, ah, mas olha o adversário, gente. 2 pesos, 2 medidas aí, hein, na avaliação de vocês, hein. É isso? Ele foi em 22 técnico do Corinthians? Foi, 22, quando 22. O Corinthians é vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo justamente para o Flamengo. Do Dorival. E aí ele... Do Dorival não, do Renato. Não, ele perde a Copa do Brasil para o Dorival. Em 22? Isso. E aí o Dorival é mandado embora e o Vitor Pereira, que não quis ficar no Corinthians por causa da sogra, aceita o convite para substituir o Dorival. Tá certo. Por isso que o Flamengo estava na Recopa, então, né? Por ser... Não. O Flamengo tinha sido campeão da Libertadores com o Dorival também. O campeão com o Dorival, exatamente. Eu estava confundindo as coisas, tá certo. E aí o Vitor Pereira perde tanto, acho que a Supercopa do Brasil,
Então, já era um quanto momento, à Recopa Sul-Americana. Ele já estava meio... Chegou e já estavam querendo mandar embora. Sim. Mandar embora logo depois. É. E o que perde antes ali é o Palmeiras pro Defensa e Justiça. Coisa absurda, né? Porque o Palmeiras ganha o jogo daí, o jogo fora, e aí uma coisa totalmente fora. Perde em casa. O Brasil tem estado presente na decisão desse título. Na tela aí para vocês, um apanhado da participação dos brasileiros. É um sim ou não, né? Desde 2016 aí. Olha lá, de aí 18 os campeões, para frente, né? ó. De 18 para frente, sim, né? Grêmio campeão, Atlético Paranaense perde. Flamengo campeão, Palmeiras perde. Palmeiras campeão, Flamengo perde. Fluminense campeão e agora o Botafogo perde, né? Tem sido um sim, um não. 2017 foi Atlético Nacional e Chapecoense? 2017, na verdade, exatamente, porque o Atlético Nacional foi o campeão da Libertadores em 2016, e aí acontece o acidente, que coincidentemente o Atlético Nacional também fez a final da Sul-Americana. Times do Brasil tentarão chegar à fase de grupos. Tá tudo pronto no palco, na arquibancada o torcedor se faz presente. O Arias é o capitão do time. Conquista um 6º troféu com a Academia. E agora vem o Alejandro Domingues para trazer a taça. Alegria e euforia. Em 3 meses, eles subiram ao palco em Assunção contra o Cruzeiro e no Rio de Janeiro contra o Botafogo. E a taça agora vai percorrer cada uma das mãos que fizeram o Racing o campeão. A conquista da Libertadores, com a conquista do Campeonato Brasileiro, essa gordura agora acaba. Agora a cobrança está lá em cima. Nada menos do que buscar título no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Super Mundial. A cobrança vai ser muito maior, porque deixou de fazer nesse início de ano. Ali o Gustavo Costa estava usando, me parece, uma camiseta até de uma das torcidas, né, organizadas do Racing. Como hoje também. Eu sei muito bem esse sentimento, né? Na minha carreira eu também não só venci, eu também perdi. E é muito ruim essa sensação, esse momento, né? Uma derrota dentro de casa, a rivalidade Brasil e Argentina e principalmente o time jogando mal. E eles ficar mais quieto, demonstrar sim para o torcedor a tristeza, os jogadores sentem sim, os jogadores estão muito sentidos por uma derrota, ninguém gosta de perder. Agora tem a certeza, né, que abandonou a equipe sem um comando para decisões que tinham nesse início de ano, né? Perdeu a de novo aqui. Já quase não tem mais torcedor do Botafogo para premiação, então também a gente não vai conhecer agora qual seria para que os jogadores do Botafogo se encaminhem em direção ao palco. Você está vendo ali o Patrick de Paula, que retornou de empréstimo, Jair, só 2 jogos pelo Glorioso. Ninguém está com a cara de felicidade, obviamente tem que ser assim. Aparece na sua imagem também o Alex Telles, um dos grandes jogadores do time mantido em relação ao ano passado. O Edinaldo Rodrigues, presidente desse outro time, no caso o time derrotado. Vem também o Léo Link, o John. É difícil você buscar alguma coisa positiva com 2 jogos muito ruins. E é claro que quando você faz um jogo ruim e é muito atacado, né? Você é muito dominado, quem aparece mais é o goleiro. Mas o John, né, que foi muito acionado, ele fez bons jogos. Olha o Milito aí. Olha o Diego Milito aí. Presidente do Racing. Milito jogou muita bola. Aquele time do Mourinho da Inter, campeão na temporada 9 e 10, de tudo, né? Da Copa Itália, da Série A e da Liga dos Campeões. Mas jogava uma enormidade o Diego Milito, que encerrou a carreira de jogador no Racing mesmo. Tá em forma o Milito. Já vai ser erguida a Conmebol. Vocês que há pouco tempo comemoraram aqui o título do Campeonato Brasileiro, ano passado conquistaram a Libertadores, hoje saem daqui com esse resultado, vendo o Racing sendo campeão no Newton Santos. O que começou errado, de repente, nessa temporada? Por que as coisas não estão dando certo para o Botafogo? É difícil. É difícil falar agora, analisar agora. Estou com muito dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. A verdade é que não estou
conseguindo as palavras agora. Como estou, é uma sensação muito ruim, perdendo na final. E o que aconteceu já, lamentavelmente, já foi. Hay que deixar atrás. Agora, a final de março, temos o começo do Brasileiro, então focar nisso. Trabalhar, temos um mês para trabalhar. E para que as coisas voltem à normalidade. A normalidade é que o Botafogo lute e o Botafogo ganhe. Obrigada, Barbosa. Muito bem, aí o Alexander Barbosa. É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo segue firme, como sempre, mostrando sua força e impondo respeito. O clássico contra o Vasco vai ser mais uma grande batalha. Mas sabemos que o Mengão vai brilhar. Enquanto os rivais estão chorando, o Flamengo vai seguir dominando. E, claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal sobre o Mengão. Obrigado por vocês terem ficado comigo até o final. Garanti, a risada foi certa, não foi? Vocês riram até dizer chega. Por isso, até a próxima.